Israelitas, esse é o canal Verdade Revelada, 12 anos, a caminho de 13 anos, falando das verdades contidas na palavra, aquilo que os homens enterraram e esconderam de nós, e muito mais o conhecimento das 12 tribos de Israel. Aliás, muitos pensam que são só os judeus, o Judá, a tribo que corresponde ao povo, a totalidade do povo do Eterno, mas não, meus irmãos. Nós temos 12 tribos, e é muito interessante a disposição dessas tribos em torno do tabernáculo terrestre, o qual o Altíssimo comandou que Moisés organizasse. Nós vemos aí o tabernáculo no centro, enquanto nós temos nas 4 direções subjacentes as 12 tribos espalhadas em grupos de 3. E eu gostaria de demonstrar para você por que esse alinhamento corresponde ao firmamento nesse momento, coisa que muitos são ignorantes ou temem estudar, mas nós vamos mostrar para você. Segundo o livro de Números e também o livro de Levítico, nós temos aí o alinhamento dessas tribos correspondendo aos 4 pontos cardeais ali em relação ao tabernáculo, a morada do Pai, a Arca da Aliança no centro. Então nós temos para o lado leste Judá, Issacar e Zebulon. Para o lado oeste, nós temos Efraim, Manassés e Benjamim. Para o lado sul, Ruben, Simeão e Gade. E para o lado norte, Dan, Asser e Naftali. Mas o que é mais incrível é que este alinhamento corresponde perfeitamente, conforme você verá na ilustração agora, aos 4 símbolos das tribos principais, que são a esquina de cada estação. Eu vou explicar por quê, mas se você tomar todo o histórico hebreu, você vai descobrir que a tribo de Arudá, ou Judá, tem como um banner um leão. Conforme você está vendo aí ao leste, um leão correspondendo ao lado leste oriental, o leão, a tribo de Judá, liderando esse agrupamento de tribos. Então você verá do lado oeste a figura de um touro, correspondendo ali à tribo de Efraim. E nesse agrupamento oeste nós temos o ponto cardeal, que é representado pela esquina ou pela ponta da estação. Nós temos ali no oeste a primavera, no leste temos o verão. Quando você observa o lado sul, você não vai ter um símbolo de um animal, mas você vai encontrar o símbolo de um homem, ou seja, a tribo de Ruben, representada por um homem. E então você terá no norte uma águia. Lembrando, para o lado sul, nós temos ali a estação correspondente ao inverno, do lado norte, a estação correspondente ao outono. Agora veremos um pouco, meus irmãos, essa mesma correspondência nos estandartes das tribos, das 12 tribos. Você tem ali Ruben, uma onda, você tem Simeão, você tem Levi, você tem Judá, que é um leão. Sempre a tribo de Judá portava um leão como seu símbolo maior, por isso o Messias é o leão da tribo de Judá. Então você tem o símbolo de Dan, uma serpente. Lá no tabernáculo nós vimos uma águia atacando uma serpente. Então você tem Naftali, uma gazela, Gade, uma tropa, um acampamento. Então você tem Asher, aí representado pela oliveira. Você tem Zebulon, representado por um navio ou um porto. Você tem Issacar, representado por um asno. Você tem José, representado aí por um ramo de trigo. E Benjamim, representado por um lobo. Você está vendo, meus irmãos, que cada estandarte, cada bandeira tem uma constelação correspondente? E esse é o ponto que eu quero trazer aqui nesta configuração do acampamento israelita. Lembrando que são 12 tribos e não só uma, como muitas pessoas pensam que Judá é as 12 tribos, o que é um absurdo, mas sim 4 tribos. Aqui você pode ver melhor
como esses símbolos das tribos, eles apontam para os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Judá, ou o leão, novamente, ali ao leste. Você tem Efraim, um touro, novamente, ali ao oeste. Ruben, ao sul, que é a figura de um homem. E então nós temos uma águia atacando uma serpente ao norte. E o que isso representa, meus irmãos? Nós temos aí os 4 principais pontos das 12 constelações do que o sistema chama de zodíaco. Isso não é astrologia, repito, porque você vai ter o nome das tribos, você vai ter a representação delas pelas bandeiras e ainda vai ter a localização delas no acampamento de Israel. Então não tem nada a ver com a astrologia. Aliás, esse conhecimento precede a astrologia moderna. O que você tem exatamente como o centro de tudo é a Polaris, o trono do Pai, sendo ali cercado por 12 tribos de Israel. E agora um ponto muito mais interessante é que nós temos ao redor do trono do Pai 4 seres viventes em Apocalipse capítulo 4, que correspondem a essas mesmas características do acampamento de Israel. Você tem um serafim que tem rosto de leão, rosto de bezerro, touro, rosto de homem e rosto de águia. Por que que no trono do Pai, em Apocalipse 4, nós encontramos a representação destes 4 seres? Porque eles não só representam anjos, serafins, os 4 pontos cardeais da terra, mas também representam as 4 constelações principais: norte, sul, leste, oeste. Se colocássemos em um relógio, seria exatamente os ponteiros de um relógio. Você teria então 3, 6, 9 e 12. E não só isso, meus irmãos, mas com exatidão, as 4 principais tribos que o Criador destacou como líderes dos grupos do tabernáculo. Então você tem o leão comandando seus demais irmãos ali, que estão na configuração do tabernáculo terrestre, Judá, que é a tribo que permanece até os dias de hoje. Fato é que as pessoas têm dificuldade em entender que são 12 tribos, mas Judá, que comanda as tribos que ficaram com ela ali no leste, no oriente, Judá, Issacar, Zebulon. E então você tem o símbolo de um touro, Efraim, o filho de José, comandando também Manassés e Benjamim. E então você tem ao sul Ruben, o filho primogênito de Jacó, comandando Simeão e Gade, ao sul. E você também tem ao norte Dan, comandando Aser e Naftali. A pequena mudança na configuração do Apocalipse é que Efraim sai dali como tribo ao oeste e é substituída pelo comando da tribo de Levi, que não tinha herança, não tinha tribo, mas servia como sacerdote no tabernáculo, mas que substitui ali, meus irmãos, a tribo de Dan, Os levitas substituem a tribo de Dan, a serpente no caminho, conforme Jacó profetiza em Gênesis 49. E então você tem no lugar de Efraim, José, que também não era uma tribo, porque ele foi vendido pelos irmãos e então ele serviu como uma prefiguração do Messias para seus irmãos, mas substitui seu filho, Efraim, ao oeste, comandando então o seu outro filho, Manassés, e a tribo de Benjamim. E qual é a representação, qual o significado espiritual disso para nós, queridos irmãos? É que essa prefiguração dos 4 seres viventes demonstram 4 características do Altíssimo. Assim como nós temos dentre as 12 tribos, nós temos 4 evangelhos.
Nós temos 4 pontos cardeais, os 4 seres viventes diante do trono. Nós temos aí 4 prefigurações do Messias. O leão, o Messias é o leão da tribo de Arrudá, ou seja, ele é o nosso rei. Ele vem da linhagem de Davi, da raiz de Jessé, da raiz de Davi, como rei de Israel. Ele é o rei prometido para governar sobre seus demais irmãos, sobre as outras tribos. O Messias também é prefigurado como o boi, ou touro, um sacrifício perfeito, aquele que for imolado desde a fundação do mundo. Ele então é um servo, é o sofredor, é aquele que deu sua vida como pagamento pelos nossos pecados, o sacrifício perfeito. Ele tem essa representação do sacrifício, tanto nos evangelhos de Marcos, que exploram mais esse lado do servo sofredor do Messias, como o evangelho de Mateus, ou Matitiarro, que é o lado de leão dele, é o lado da realeza, o Messias como rei de Israel. Então nós temos o rosto de homem, que está mais destacado no evangelho de Lucas. O Messias é um homem descendente de Davi. Ele é descendente de Abraão, se fez carne, é aquele que veio em forma humana para ser um sumo sacerdote, interceder e se compadecer das nossas fraquezas e ser o nosso salvador como homem. E então nós temos águia. Qual a representação de águia, meus irmãos, nas escrituras, assim como o evangelho de João descreve essa divindade do Messias, o Filho do Altíssimo, como aquele que é do céu, que vem à terra para viver entre os homens, a palavra que se faz carne e habita entre nós, e que revela a graça do Pai, que revela a verdade do Pai, que revela os traços mais característicos das alturas, da divindade. E isso é destacado no Evangelho de João. O Messias é tudo, se manifesta representando os atributos divinos do Pai. E por isso que o livro de João demonstra o Messias como divino. Ele não é o Deus Altíssimo, mas ele é filho do Altíssimo, ele é filho do Criador. E isso está prefigurado nos 4 seres viventes, nas 4 principais tribos do tabernáculo. Então você tem leão, Judá. Você tem touro, que era Efraim, foi substituído pelo pai de Efraim, que é José. Você tem Ruben, rosto de homem, no tabernáculo. E então você tem a águia, que substitui Dan, né, a serpente no caminho, e é substituído pela tribo de Levi. As águias, aqueles que representam o tabernáculo celeste, aqueles que trazem as características divinas. Eu espero que este vídeo tenha exemplificado com exatidão essas características e por que o santuário está alinhado com as constelações celestes. Obrigado por assistir esse vídeo, curta, compartilhe. Até o próximo.